Sabe, leitores, eu estava aqui pensando e eu suspeito profundamente que existem livros que foram publicados atualmente, que daqui a alguns anos eu tenho certeza que vão se tornarem clássicos. E a gente vai olhar para trás e perceber, caramba, eu li esse livro recentemente, a sua publicação. Mas antes de comentar com vocês essa preciosidade literária, eu não poderia deixar de desejar a vocês um feliz 2025. Eu espero que esse ano seja um ano repleto de muitas conquistas para todas, todos e todes nós. Que esse ano seja um ano povoado de muitas leituras maravilhosas, que essas leituras elas nos provoquem a seguir em frente, que essas leituras nos façam refletir acerca do social, acerca do humano. E sem mais delongas, vamos para a revelação desse tesouro literário. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que, por favor, se inscrevam no nosso canal. É um canal que ele foi feito para vocês e é feito com vocês. Eu agradeço muito a todas e todos que se inscreveram, né? Que dão a atenção a essas resenhas que eu trago com muita alegria e muito entusiasmo para vocês, porque percebo que vocês gostam dessas resenhas e eu gostaria de trazer aqui uma meta para o nosso canal, que é chegarmos aí a 100 inscritos. Imagine esse canal se expandindo e mais leitores tendo acesso, né, a essas resenhas e mais leituras e conhecimento. Esse é o verdadeiro objetivo desse canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, simbora para a leitura mais recente que eu fiz. Então, gente, esse livro foi o primeiro livro que eu li de 2025 e eu estou falando nada mais, nada menos de Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior, o mesmo autor de Torto Arado. Eu já havia lido Torto Arado há uns 2 anos atrás, há uns 3 anos atrás, e esse livro, ele simplesmente me encantou de uma maneira muito singular e que eu até hoje não... É uma impressão que está ali marcada em mim, Torto Arado. E não foi diferente com Salvar o Fogo. Um livro magnífico que tem um lirismo tão interessante, ele é poético e traz ao leitor, a quem pega esse livro para ler, uma mescla de sentimentos que nos faz permanecer na leitura. É um livro que nos faz sorrir, mas é um livro também que nos faz cansar por carregar o fardo que esses personagens eles carregam. E principalmente por saber que esse fardo é um fardo real. Apesar do livro ser um livro de ficção, ele traz um pano de fundo extremamente real e atual. Apesar de ser algo que foi ali trazido, ali no metade do século XX, acredito eu, né? É algo que permanece ainda nos dias de hoje, enraizado nas estruturas sociais, políticas, e isso é uma das coisas que mais me faz gostar e amar a literatura trazida, escrita do Itamar. É essa capacidade que ele tem de entrelaçar questões sociohistóricas, políticas, humanas, leitores. Principalmente, sobretudo, questões que permeiam o humano. E esse livro, ele vai girar em torno de uma família que foi separada, fragmentada, por conta dessas desigualdades sociais, pelo preconceito, pela desigualdade e pela vontade de ter
ali uma vida mais digna, uma vida melhor. O livro, ele está dividido ali em 4 partes. A primeira parte é a vingança do Tupi, a vingança Tupinambá, Luzia do Paraguaçu, Manaíba e Alma Selvagem. Nessas 4 partes, nós vamos acompanhar recortes da vida de personagens crucial para tecer a formação e a história desse livro. Aqui, Itamar, ele vai traçar e trazer de uma maneira muito aproximada do leitor os comportamentos, a mente, né? E tudo, né? A composição de cada personagem extremamente detalhado. Nós vamos conhecer o Moisés, né? Nós vamos ouvir e ver, né? Todo o desenrolar dessa história no primeiro momento, através dos olhos do Moisés, onde ele vai contar a sua história. É um menino que é cercado de muitas interrogações. E esse menino, ele vai crescendo e buscando desbravar essas inquietações que o cercam e essas interrogações que, de fato, ele tenta desvendar. Moisés foi criado por Luzia, supostamente sua irmã, e por seu pai, né? Ele é, né, supostamente. Por que eu falo supostamente, pessoal? Porque ao longo do livro vocês vão entender que a vida do Moisés, ela não é bem tal qual ele conhece, tá bom? Mas isso aí eu vou deixar para vocês se debruçarem pelas páginas desse livro. Mas dando continuidade, o Moisés é supostamente o filho mais novo de 6 irmãos, irmãos esses que foram separados pela grande necessidade de buscarem colocar muitas vezes algo muito simples, em busca de algo muito simples, que é o alimento da mesa. Por verem que o lugar onde eles viviam já não dava fartura como antes, por não verem mais perspectiva de vida naquele lugar, que é denominado pelo povo, né, de Tapera. É uma comunidade rural no interior baiano. E essa comunidade rural, ela é habitada por agricultores, pessoas que trabalham com cerâmicas, uma comunidade formada, sobretudo leitores, por indígenas e quilombolas. E algo que marca muito dentro dessa comunidade, vocês vão entender no desenrolar do livro, quando pegarem esse livro para ler, é a hierarquia, né? Essa submissão que esse povo vive à igreja, né? E como a igreja, ela tem ali um papel de... me falta a palavra, eu não lembro exatamente a palavra, mas tem um tem um papel de poder, né? E de controle daquele povoado. É um livro que faz você ter aquele sentimento de revolta. Você se cansa de ler, você termina a leitura tão cansada, mas é um cansaço que você percebe, e eu acho que isso foi proposital do autor, para que a gente perceba que essas questões raciais e de preconceito, elas permanecem ainda nos dias de hoje. E uma das coisas que mais me revolta e que me revoltaram na leitura é você perceber ao longo do livro essa família tentando se conectar, né? Mas que muitas vezes, pela necessidade e justamente por essa desigualdade provocada por esse poder desmedido, é que eles não conseguem se juntar, é que você vê
sabe? O quanto a nossa sociedade ainda carece de conhecer o povo, conhecer os meandros do nosso país, para que a gente consiga se ver livre desse preconceito, desse mal que azeda, esse mal que ainda permanece, sabe? Esse mal que ainda destitui, né? Que desorganiza e que faz com que a desigualdade permaneça, né? Esse mal que é o preconceito, que é o racismo, que é a xenofobia e todos esses males que permeiam ainda a nossa sociedade. O Moisés, ele, voltando aqui para a história, né? O Moisés, ele tenta tirar da Luzia como que ele nasceu, e ele se revolta muito, né? Porque ele acha que a Luzia não gosta dele, se culpa por ter ficado para criá-lo. E ele demonstra isso por meio de traquinagens, por meio de peraltices, né? E nós vamos conhecer também essa vida, né, desse interior, desse lugar, também pelos olhos da Luzia, né? Através do recorte do livro denominado Luzia do Paraguaçu. E nós vamos conhecer a história de uma mulher que foi marcada profundamente pelo preconceito, pela malquerência das pessoas, sabe? As pessoas atribuíam todos os males que aconteciam na aldeia, né? Naquele lugar, a Luzia. Simplesmente porque eles diziam que ela era uma bruxa, que ela era uma feiticeira. E isso, leitores, tal qual incentivados por pessoas que se diziam tementes a Deus, à igreja, e que disseminavam esse tipo de atrocidade. Luzia tinha uma deficiência. Ela tinha uma deficiência na coluna, né? E essa deficiência também era motivo de chacota para toda a comunidade, e isso foi algo que me entristeceu muito, né? Ao fazer a leitura desse livro. E nós vamos acompanhar toda a história, todo o desenvolvimento desse livro. Vamos acompanhar também através da terceira parte, Manaíba. Nós vamos ali ver a todo esse processo, né, por meio também do olhar da Maria Cabocla, que é uma das irmãs. E uma coisa que eu não contei é que alguns desses irmãos, eles vão se reencontrarem devido a um incidente que aconteceu, tá? Então, nós vamos acompanhar. Temos aí a quarta parte, que aí é lá pro final, Alma Selvagem, tá? Mas aqui nós vamos acompanhar diversas questões sociais, como a posse de terra, né? Porque, infelizmente, essas famílias, uma coisa que eu não contei, mas que eu acho interessante trazer para que vocês compreendam nesse livro, é que as famílias que viviam nessa aldeia, nessa comunidade interiorana, elas tinham que pagar uma quantia todo ano à igreja para continuarem plantando naquele local. Essas pessoas, elas tinham, elas eram tão controladas pela igreja que elas não tinham nem sequer domínio
da terra, né, que eles trabalhavam. Então, eles tinham a falsa sensação que aquelas terras eram deles e que eles tinham que pagar, né, a igreja para que essas terras não fossem tomadas deles. Só que essas terras, no final das contas, eles não tinham sequer uma assinatura daquelas terras para dizer que eram deles, sabe? E aí nós vamos também ver, é uma parte muito interessante do livro, que eu gosto muito, é a resistência dessa família em restituir aquela propriedade de terra que eles tinham, né? E é muito interessante ver e também revoltante o quanto essas pessoas se apossaram, né? Usufruíram do trabalho suado dessas pessoas para obterem regalias, né? E a gente vê o quanto a igreja é uma peça central nesse livro, né? O Moisés passa por um fato muito traumático, né? Esse lugar, ele tem um mosteiro, né? Impávido, imponente, naquele local tão destituído de recursos, né? Recursos, mas que tinha, né? O que destoava muito, porque era um lugar onde tinha certos, né? Certo luxo, né? E também possuía a única escola do povoado, onde a Luzia, com muito sacrifício, conseguiu que um dos padres admitisse o Moisés ali naquela escola. A Luzia era lavadeira da igreja, então ela lavava as roupas dos padres, dos seminaristas que lá habitavam. E depois de muito tempo, inclusive um incêndio ao mosteiro, a culpa foi atribuída a Luzia. Então vejam que coisa mais revoltante, sabe? Então percebam o quanto muitas vezes situações, né, que acontecem muitas vezes no livro, né, é demonstrado dessa forma. O quanto o preconceito ele se revela nas mais distintas maneiras. Porque Luzia, a interseccionalidade de questões que atravessam, né, a Luzia, né? Interseccionalidades são as mais diversas maneiras de sofrimentos, para quem não sabe, causadas pelo preconceito. Então, a Luzia sofria preconceito por ter uma deficiência na coluna. A Luzia sofria preconceito porque era negra. A Luzia sofria preconceito porque era descendente de indígenas e quilombolas. E era pobre. Então, tudo isso tudo era jogado sobre as costas da Luzia. E eu acredito que essa deficiência que ela tem na coluna foi uma forma metafórica também de que o autor encontrou de trazer o quanto esse preconceito, esse peso, ele é jogado nas costas dessa personagem, sabe? Então, nesse livro, leitores, eu queria muito que vocês lessem e vocês acompanhassem todo o desenrolar dessa história. E o que eu tenho a dizer para vocês é que não é só um livro, não é só uma história. É a nossa formação enquanto cidadãos brasileiros, não só brasileiros, mas que queiram conhecer a história do nosso país, que é sim povoada por inúmeros outros países e que países que contribuíram muito para a formação e criação do nosso, mas que não tiveram o seu reconhecimento devido. Então,
essa é a minha dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Peço mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, né? Vamos aí bater essa meta de 100 inscritos. Beijo e até a próxima resenha.